São muitos os projetos, né? São muitas as áreas de abrangência na Secretaria de Infraestrutura. Nós temos toda a malha viária do Estado, as chamadas rodovias estaduais, com asfalto ou sem asfalto, são de nossa responsabilidade. Nós temos que dar dignidade ao DAER, reestruturar o DAER, né? Realizar concurso para reforçar os nossos quadros técnicos do DAER para atender essas demandas. E fazer os nossos programas, como há pouco eu aqui referia. Na área de aeroportos, os aeroportos já existentes hoje, como Passo Fundo, né, precisam de alguns investimentos a mais de modernização, especialmente de equipamentos. Isso é um diálogo que nós queremos ter com o governo federal, com a chamada Secretaria Nacional de Aeroportos, que está sendo criada agora, que no Rio Grande do Sul nós temos uma realidade em Porto Alegre, em Caxias do Sul e Passo Fundo, que são os aeroportos que se comunicam com São Paulo, com voos regulares comerciais a São Paulo. Nós temos que instalar equipamentos do tipo ILS, que são equipamentos que diminuem o teto, né, para pouso e decolagem no caso de neblina, de chuva, coisa que só o VOR que nós temos em Caxias e Passo Fundo não é suficiente, e o que nós temos no Salgado Filho também não é. Então, equipar esses três principais aeroportos que têm ligação com o centro do país é algo fundamental. No caso da Serra, inclusive, nós vamos estudar um novo aeroporto, porque o aeroporto de Caxias do Sul está no centro da cidade, ele está esgotado, a acessibilidade dele. Nós precisamos encontrar um aeroporto que, inclusive, possa ajudar e aproximar de Gramado e Canela, da Serra de Caxias. Temos que encontrar um local. Já há estudos realizados, a gente vai levar isso em consideração. Na região sul do estado, há uma explosão demográfica na cidade de Rio Grande, com a indústria naval, né, com o dique seco, com todos os investimentos que o governo federal fez no porto. E o aeroporto de Rio Grande também passou a ser um aeroporto esgotado, está entre duas rodovias do estado, não tem como expandir a pista. Nós também temos que pensar numa solução. Então, a rede de aeroportos precisa passar por essa revisão. Vacaria, o governo atual está terminando a pista para um aeroporto de cargas. Só pista não vira aeroporto, nós vamos ter que fazer toda a área civil desse aeroporto. E é uma boa estratégia ter um aeroporto de cargas aqui em Vacaria, por causa das frutas, das flores, que são bens produzidos, que exigem um transporte rápido. Mas o Salgado Filho, né, cujas desapropriações, né, de centenas de famílias estão sendo feitas, precisa ganhar mais 1.000 metros de pista e também operar com cargas da região metropolitana. Nós vamos dinamizar a hidrovia do estado, que está subutilizado. Nós temos uma riqueza que qualquer lugar do mundo desejaria ter, e quem tem aproveita muito, e nós temos e aproveitamos pouco. E a minha ideia é retomar um trabalho que nós vimos fazendo lá em 2000, 2001, que é aumentar o calado da hidrovia de 17 para 19 pés, portanto dar ganho em escala no transporte de carga de Porto Alegre até Pelotas e Rio Grande, e balizar para a navegação noturna, né? Isso vai estimular inclusive o turismo, se a gente puder fazer a navegação à noite na Lagoa dos Patos, né? No sentido de Rio Grande, no sentido de Porto Alegre. Esse é um projeto que infelizmente foi paralisado depois da nossa administração, e nós queremos retomar, fazer negócios comerciais em Porto Alegre, estimular o Porto de Pelotas igualmente. Além de aeroportos, hidrovia, portos e estradas, né, nós também temos que dinamizar a área de energia, né? A Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, é uma empresa que precisa da implantação de uma gestão cada vez mais eficiente, rigorosa. A CE é distribuidora hoje, né? Porque a CE foi dividida entre a CE Participações, a CE Geração e a CE Distribuição. A CE Distribuição tem um prejuízo de 1 milhão por dia. E isso é inaceitável que uma empresa pública, né, conviva com esse tipo de prejuízo. Então, nós temos que produzir um encontro de contas de uma dívida que o governo federal nos deve há muito tempo, e acho que essa é uma oportunidade boa de ter um governo lá e cá alinhados politicamente para a gente fazer esse encontro de contas e adequar a gestão para uma gestão racional, eficiente, que não que zele por esse recurso e, portanto, amplie a capacidade de investimentos de geração de energia. E acho que a CE tem que se envolver
e se associar nas políticas de energias limpas, né? A energia eólica, cujo motor são os ventos, nós precisamos ampliar a participação dela no Estado. Nós temos que continuar fazendo pequenas centrais hidrelétricas, que também é energia limpa, mas nós temos que fazer um estudo e ir para o mercado com a chamada política de geração de energia com biomassa, né? Aproveitando, né, a casca que sobra da agricultura, enfim, criar um novo mercado potencial aos nossos agricultores familiares, né, e também os grandes produtores, de aproveitar essa matéria-prima, a partir dela, com biogeradores, produzir energia. Isso é um desafio que nós vamos, evidentemente, exercer dentro da CE. O carvão, as termoelétricas, nós temos Candiota, que vai ser inaugurado agora, o governo investiu R$1 bilhão, é uma grande termoelétrica que nós temos na região de Bagé, em Candiota, mas a Companhia Rio Grandense de Mineração, a CRM, que estará sob a nossa gestão, ela hoje não disponibiliza a matéria-prima, o carvão necessário, o volume de carvão necessário para que Candiota pronta use e produza 100% da sua capacidade. Então nós temos que modernizar a CRM, fazer ela produzir pelo menos 2,5 vezes mais do que ela produz hoje de carvão, para nós termos uma energia boa também de termoelétrica. E expandir os negócios com o gás, fazer o gás, da Sulgás, chegar, né, ao máximo de municípios, a indústrias, a áreas urbanas, né, como fonte de abastecimento, seja para a indústria, seja para as residências, né, para os estabelecimentos comerciais, né, como um uso racional e limpo de energia. Então, nesse leque todo, né, de responsabilidades, você veja que nós temos imensos desafios, mas temos empresas bastante consolidadas, que sabem, evidentemente, das suas responsabilidades e que, evidentemente, nós estaremos cuidando para que elas sejam bem geridas, produzam resultado à população, né? E eu não posso deixar fora o assunto da Ferrosul, né? Nós vamos, desde o começo do governo, ultimar a organização da Ferrosul, que será uma empresa que reunirá acionariamente o Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Temos que formar essa empresa pública para que ela dialogue com o governo federal a construção da segunda etapa da Ferrovia Norte-Sul, porque a primeira etapa está em vias de ser concluída e foram 8 anos do governo presidente Lula que trouxeram a ferrovia de Belém do Pará até Panorama em São Paulo, e agora nós queremos, até para ser norte-sul, ela tem que chegar ao sul, né? Por enquanto ela está norte-sudeste. Então agora nós queremos, de Panorama em São Paulo, que ela chegue ao Porto do Rio Grande, dialogando com as áreas produtivas do Paraná, com os portos do Paraná, com as áreas produtivas de Santa Catarina e seus portos, e com as áreas produtivas e o porto de Rio Grande no Rio Grande do Sul. Então esse trabalho é um trabalho de fôlego, que exige planejamento e que nós vamos estar, evidentemente, muito envolvidos, né? Integrando modais, né? Vamos exercer plenamente a luta pela década de ações de redução de mortes, lesões, acidentes de trânsito. Nós vamos jogar duro, pesado nesse assunto. É inadmissível que o Rio Grande do Sul vá fechar o ano de 2010 com mais ou cerca de 1.600 mortos no trânsito. Eu me lembro, lá nos anos 2000, 2001, quando eu ainda era secretário, nós combatíamos organizadamente isso, registrávamos números na ordem de 800, 850, 900 mortos, que já era um absurdo. Bom, nós estamos com quase 1.600 mortos, temos que fazer alguma coisa. Deputado, só para pegar o gancho aí dessa questão do trânsito, não é? Quando foi instituída a lei seca, não é? Houve uma redução significativa no número de acidentes. Parece que relaxou a fiscalização. O que está faltando? Falta fiscalização. O Rio de Janeiro hoje é o estado de melhor exemplo de fiscalização no que diz respeito à lei seca, ou seja, a política de fiscalização constante. O grande problema no trânsito é a certeza da impunidade, é a certeza de que eu não serei abordado, é a certeza que não há blitz, é a certeza que ninguém vai me fiscalizar. Isso justifica no Brasil, Zumara, a existência de 30% dos condutores de veículos no Brasil hoje estão com a sua carteira vencida e não renovaram. Ou estão com impostos não pagos no seu veículo. Por quê?
porque eles têm quase a certeza de que podem passar a vida inteira sem nunca alguém na rodovia federal, ou estadual, ou nas ruas das nossas cidades lhe aborde. Então, o eixo da campanha da década de ações é de abordagem. É como a França e a Europa reduziram pela metade o número de mortes no trânsito, abordando os veículos, vendo se o sujeito bebeu, vendo se os documentos estão em dia, se o carro está em dia. Quer dizer, esta é a política de fiscalizar, porque essa é a política que acaba com o sentimento de impunidade, ou seja, dá certeza da punição para quem estiver, evidentemente, descumprindo a lei. Então, nós estamos montando, né, esse programa, nós vamos estar integrados a ele. O vice-governador, que é nosso companheiro, Beto Grillo, que nos orgulha muito, vai ser o coordenador desse movimento, né, da década de ações, e para o programa convergirá a Secretaria da Saúde, o DETRAN, a Secretaria de Infraestrutura, enfim, todas as áreas afins, as entidades não governamentais, todo mundo que interage na busca, né, de pararmos de contar os mortos e começarmos a contar as vidas que vamos salvar. Eu acho que esse é o desafio que está posto no trânsito.